A preparação para enfrentar o Colo-Colo pela Copa Sul-Americana está quase encerrada. Mano Menezes tem algumas dúvidas e faz um mistério sobre o time que vai começar jogando no Chile. Bustos é um desfalque. Pedro Henrique realiza tratamento, mas deverá participar da partida. Alexandre Alemão contou sobre um bastidor, de uma dica que o Mano Menezes deu para ele e que deu muito certo na partida contra a equipe do Coritiba. E o domingo foi de novamente uma novela arrastada em relação a Yuri Alberto, que teve um contratempo na ida para o Corinthians e mexeu a bio no seu Instagram a ponto de chamar a atenção de todo mundo. Esse é o Diário do Inter KTO, de domingo, 26 de junho de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla, nesse vídeo, aquele resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário de domingo do Internacional e tem algumas informações importantes, principalmente projetando o compromisso de terça-feira do Internacional contra o Colo-Colo. A delegação viaja para o Chile na tarde de segunda, treinou na manhã de domingo e encaminhou algumas situações. Por exemplo, uma delas negativa. O Bustos, que sentiu dores musculares na partida contra o Coritiba, não joga na terça. Ele tem diagnosticado uma lesão muscular na coxa e, por conta disso, fica uma semana aproximadamente afastado. A tendência é que ele volte para o jogo da outra semana contra o mesmo Colo-Colo. Mas nessa partida no Chile e também no jogo de sábado contra o Ceará, deve jogar o Heitor, que já havia entrado no decorrer da partida contra o Coritiba. Outra ausência sentida no treino foi o Pedro Henrique, que vem sendo titular desde a lesão do Wanderson, que tem aí mais 3 semanas de recuperação em função da lesão muscular que ele teve. O Pedro Henrique tem dores no tornozelo e por isso não foi programado e estava tratando no vestiário. O grande ponto é que deve ser mais uma preservação. O Pedro Henrique deverá ter condições de jogar contra o Colo-Colo. Ele está sendo preservado mesmo, até porque é um jogador que teve a sua importância muito aumentada, principalmente a partir da lesão do Wanderson. Então, Pedro Henrique, se tudo der certo, no treinamento dessa segunda-feira pela manhã, que será com os portões fechados, já deve participar da atividade. E aí, viaja normalmente para o Chile para enfrentar a equipe do Colo-Colo, tá? Tem dúvidas no time, o Pedro Henrique deve jogar. Na lateral esquerda tem o retorno do René, no meio-campo tem o retorno do Alan Patrick. Alan Patrick e René devem voltar ao time titular. O Moledo deve permanecer na zaga ao lado do Vitão. A dúvida fica no setor do ataque. David e Alemão brigam por uma vaga na equipe titular. E essa é a principal dúvida, mistério, na verdade, que o Mano Menezes deverá fazer para o jogo contra o Colo-Colo. Daniel Bustos, é a força do hábito. Daniel Heitor, Vitão, Moledo e René, Gabriel Edenilson, Depena, Alan Patrick e Pedro Henrique. Eu tô apostando no Alexandre Alemão, mas vamos dar tempo ao tempo porque o David volta de suspensão e é um jogador que o Mano gosta bastante, principalmente pela função tática quando ele joga com o Alan Patrick. O David abre para uma das pontas, se tiver com o Pedro Henrique, provavelmente o David abre para a ponta esquerda, quando é com o Wanderson, ele abre para a ponta direita para o Alan Patrick fazer aquele papel de falso 9. Vamos esperar para ver como que vai ser a escalação do Internacional, mas essa é a grande dúvida, tá? Eu confundi Bustos com Heitor, porque vamos lá, é um marco, né? É o primeiro jogo desde a estreia de Bustos que ele não vai começar como titular. Ele atuou por 26 partidas consecutivas. Tá bom? 26 partidas consecutivas. Vai ser a primeira vez que eu não vou começar a escalação dizendo Daniel Bustos. Não, é Daniel Heitor para enfrentar a equipe do Colo-Colo no Chile nessa terça-feira, tá? Vamos para o próximo assunto, que ainda é sobre esse mistério que o Mano Menezes faz, né, no comando de ataque, porque depois do jogo contra o Coritiba, eu conversei na zona mista com o Alexandre Alemão. E na entrevista, ele que fez o terceiro gol, ele que jogou muito bem contra o Coritiba, vocês estavam certos, foi uma assistência consciente mesmo do Alexandre Alemão pro gol do Edenilson, ele fez um gol e deu uma assistência. Na zona mista, eu perguntei para ele, relembrando uma frase do Mano que tinha dito: o Alemão ele precisa se preservar mais dentro de campo, porque ele corre em todas as bolas e aí às vezes ele cansa muito rápido, na metade do segundo tempo ele tá cansado, ele tem que tender a se e aprender a se preservar para poder render por um período maior. E eu coloquei isso para o Alemão para saber se ele tinha aderido a esse pedido, a esse conselho do Mano Menezes. E ele relatou que teve uma outra dica muito importante, que o Mano deu para ele
e que ele mesmo fez uma análise que está mudando um pouco a maneira como ele está entrando nos jogos. Ele disse que depois daquela sequência de 3 gols que ele fez em 3 jogos, ele fez gol contra o Independiente Medellín, contra o Fluminense, gols de vitórias do Internacional, ele acabou ficando muito ansioso, com uma expectativa muito grande de todo mundo em cima dele, e ele começou a sair muito da área. E aí o Mano disse, cara, não sai da área. Tu vai resolver a coisa perto da área. Se tu for longe da área, primeiro, tu não vai saber dar continuidade nas jogadas. Segundo, não vai ter ninguém na área, que é onde tu tem que estar. Tu prejudica o time. E aí ele foi entendendo isso aos poucos e ele relatou na entrevista. Eu entendi que eu tenho que ficar perto da área porque os outros vão fazer o resto. Todo mundo vai fazer o resto para a bola chegar dentro da área, onde aí eu brigo, eu corro, eu tento finalizar, e isso o alemão realmente ele faz. Ele fez um bom jogo contra o Coritiba, tá? E eu acho que é bem possível que o alemão comece realmente jogando. O Mano gosta bastante, inclusive, do Alexandre Alemão. Vamos ver qual que vai ser a escolha do Mano para essa partida contra a equipe do Colo-Colo. Para fechar, Yuri Alberto, se arrasta essa novela, né? Ao longo desse domingo, novas informações sobre a novela que não se encerrou ainda, tá? E eu tô louco pra não falar mais desse assunto. Assim como vocês estão loucos pra não ouvir, eu tô louco pra não falar. Mas quando tem atualização, tem que trazer aqui. O Mantuan, que é o jogador do Corinthians que vai na troca pelo Yuri Alberto para o Zenit, ele deu uma travada na negociação, porque ele não quer ir pra Rússia. Ele, peraí, tá todo mundo voltando da Rússia e eu tô indo, por quê? Não quero ir, quero ficar aqui no Brasil, tô bem. E aí deu uma certa travada na negociação. Outra coisa que chamou a atenção foi que ao longo do domingo o Yuri Alberto mexeu bastante no seu perfil no Instagram. Ele, por exemplo, tinha tirado a foto dele com a camisa do Zenit e tirado o nome do Zenit da sua bio no Instagram. Depois ele colocou de novo. Depois ele tirou de novo. Em um dia onde as negociações tiveram alguns altos e baixos. O Yuri Alberto deve jogar no Corinthians, tá? É muito difícil, pelo que a imprensa paulista noticia, que se tem uma reviravolta nisso. Mas é uma novela que está se arrastando um pouquinho. Tem esse episódio aí do Mantuan que o Corinthians está tentando contornar de alguma maneira. Se der alguma coisa com o Corinthians, o Inter está ali com a proposta na mesa do Yuri Alberto e olhando de longe. Muito difícil. Olha, a chance de 0,05 que ele venha parar no Internacional. Mas enquanto tem bambu, tem flecha, já diriam os outros. Para fechar, senhores, deixa eu falar aqui da KTO, tá? Eu prometi para vocês que eu ia fazer uma múltipla, né? Eu fiz a múltipla. Vitória do Palmeiras, vitória do São Paulo e empate no Botafogo e Fluminense. Palmeiras empatou com o Avaí, o São Paulo empatou com o Juventude e Botafogo e Fluminense, o Fluminense ganhou por 1-0. Errei as 3, mas foi boa tentativa, ia pegar uma odd 9. Quer jogar lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!